Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Cadê sua Bíblia, meu irmão? Mostra a sua Bíblia aí para mim. Eu acho que deu uma diminuída de ontem para hoje, não foi? Não sei se... Acho que o número de pessoas está quase que semelhante. Pegue sua Bíblia e abra no livro de Hebreus capítulo 11 e deixe lá aberto, tá bom? Enquanto você vai abrindo, fica aqui mais uma vez minha boa noite a cada um de vocês, que a bênção do Senhor alcance você mais uma vez neste culto de adoração. E você que nos assiste pela internet, mais uma vez, Deus seja louvado porque você separou um tempinho para assistir agora no ao vivo ou depois no gravado. Que Deus continue fazendo-se presente em sua vida. Eu já vi alguns comentários aí na transmissão, alguns agradecimentos pela transmissão, pela mensagem, pelos louvores que estão sendo cantados aqui desde o sábado pela manhã nessa semana de oração. Você também pode digitar um pedido de oração. Eu tenho certeza que a equipe de mídia aí vai dar uma lida e vai orar por você. E fica aqui também o nosso convite. Pesquisa na internet aí ou no teu aplicativo de GPS a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa, meu amigo. Vem assistir um dos cultos conosco no sábado de manhã, ou no domingo à noite, ou na quarta-feira à noite. Mas faça esse esforço e eu tenho certeza que você vai ser abençoado por vir congregar conosco e adorar a Deus conosco na igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Queridos, vamos fechar nossos olhos, vamos ter mais uma palavra de oração aqui, pedir a Deus a bênção sobre o estudo dessa noite, porque nós vamos falar sobre Noé. Hoje o personagem é Noé, a famosa história do dilúvio, e o que tem de relevante para aprendermos hoje, e pelo poder de Deus, também transformar a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado ao longo dessa semana de oração. O Senhor tem protegido os nossos caminhos, tem nos abençoado com a Tua presença, tem falado no nosso coração. Nós temos voltado para os nossos lares com a certeza de ter estado na presença do Deus Todo-Poderoso, e ao longo do dia o Senhor também está imprimindo em nossa mente, nosso coração, princípios que nós estamos ouvindo aqui através dos louvores e também das mensagens bíblicas. Mais uma vez nós te pedimos, ilumina nossa mente, Senhor, e ao estudarmos a Tua palavra, possamos reconhecer verdades preciosas e receber poder para vivê-las. Se depararmos com alguma falha nossa, com algum erro que ainda estamos cometendo, te suplicamos que o Senhor nos leve ao arrependimento e nos conceda o perdão em Cristo Jesus. Seja também com quem está nos assistindo agora no ao vivo, ou talvez em algum momento depois no gravado, que a Tua bênção possa alcançá-lo em suas lutas, em seus desafios, e que este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que esteja assistindo, Senhor, tenha certeza da Tua presença na vida dela, e que ela também entenda a Tua vontade e deseje segui-la, custe o que custar. Nós te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Quem crer diz amém. Hebreus capítulo 11. No livro de Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar ali um relato ou uma lista, de grandes homens que foram fiéis a Deus, independente das circunstâncias, independente das lutas. E a melhor coisa da nossa vida é como será que ela vai terminar, o que vão dizer ao nosso respeito, o que o céu vai registrar ao nosso respeito, mais do que como ela começou, obrigado, mais do que onde ela começou, porque a gente não pode escolher, ou não pôde escolher onde nascer, mas a gente pode escolher onde vai passar a eternidade. Então, mais importante do que como a nossa vida começou, ou onde ela começou, é como ela vai terminar e onde ela vai terminar. Que seja com Deus e em Deus, amém? Nós vamos ler o relato que está em Hebreus capítulo 11, verso 7, 11 verso 7, diz assim, 11 verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
todos nós aqui, se não todos, pelo menos a maioria esmagadora, e bem provável você que também está nos assistindo, já conhece a história de Noé, já conhece a história do dilúvio, já escutou trocentos sermões, mensagens que falam sobre esse tema, mas acredite, a Bíblia ela tem a capacidade de se renovar a cada instante que a gente vai estudar. Então, por mais que seja um assunto conhecido, muito conhecido, estratosfericamente conhecido, o Senhor vai falar mais uma vez ao seu coração. Nesse simples verso, um verso apenas, a Bíblia consegue compactar situações interessantes na vida de Noé. Primeiro ponto, que fica claro no verso 7 aqui, é que Noé não foi instruído por homens para construir aquele grande, vamos chamar de transatlântico, porque não era um barquinho qualquer, não era uma simples embarcação, não era uma baiteira, não era uma jangada, era de fato um grande transatlântico. E não existia naquela época conhecimento da engenharia naval. E diz o Espírito de Profecia, tanto no livro Patriarcas e Profetas, como no livro História da Redenção, que a instrução que Deus deu, nenhum homem daquela época tinha inteligência suficiente para construir uma embarcação como aquela. Não existia um conhecimento capaz de poder produzir uma embarcação que encarasse o desastre do dilúvio. Outro detalhe, o homem se esforçou, Noé e aqueles que o ajudaram, se esforçaram profundamente para oferecer o seu melhor. Dentro do contexto humano, eles se dedicaram e chegaram à perfeição. No contexto humano, fizeram o seu melhor para construir a arca. Mas nesses dois livros que eu citei, Ellen White também vai escrever que mesmo o homem tendo se esforçado, oferecido o seu melhor, dentro da perspectiva humana, a sua perfeição, ainda assim, a arca não poderia suportar o dilúvio sem a proteção de Deus. Então, primeira coisa aqui que fica para a gente, o instrutor foi Deus, o construtor foi Noé, mas Noé só fez tudo que Deus mandou. Nós temos as nossas limitações, irmãos, e por termos as nossas limitações, eu vou pegar a deixa aqui do amigo que deu testemunho dele aqui, resumiu uma década de história, e ele terminou dizendo, se você não pegar os seus planos e colocar nas mãos de Deus, é furada. É isso mesmo, porque nós temos as nossas limitações. Tem coisa que a gente não vai conseguir compreender, tem coisa que a gente não vai conseguir enxergar, porque a nossa visão é limitada. Tem coisa que Deus já sabe que vai acontecer lá no futuro e a gente não sabe. Então, se você não quiser tomar decisões erradas, que te tragam sofrimento dentro de um futuro próximo, por favor, pergunte ao Deus que sabe todas as coisas. Não se apoie à sua sabedoria, porque mesmo você oferecendo o seu melhor, olha só, ainda não é suficiente para você enfrentar todos os problemas da vida. Mesmo você aplicando toda a sua sabedoria humana, toda a sua experiência, toda as suas qualidades, as suas habilidades, não é suficiente. Não confie na sua sabedoria, pois, diz a Bíblia, enganoso é o quê? O coração do homem. Amigo, não custa nada perguntar para Deus antes de tomar decisões, ok? Segunda coisa que fica clara aqui, o Senhor instruiu Noé não apenas na construção da arca, mas a respeito das coisas que iriam acontecer. Coisas essas que até então não tinham acontecido. É o que está na Bíblia aqui, ó, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que exatamente? Se você ler o livro História da Redenção, a irmã Ellen White, inspirada por Deus, deixou relatado o seguinte a respeito de como as plantas, as árvores, a relva eram aguadas, não chovia. Se não chovia, não havia acúmulo de nuvem, provavelmente não havia nuvem. Então não tinha chuva, não tinha nuvem, e como é que a relva era aguada? Lendo lá no Espírito de Profecia, vinha aquele orvalho da noite e aguava. Só que Deus vai dizer que vai mandar um dilúvio sobre a terra. Isso é um pouco complicado para Noé entender. Por quê? Como é que vai brotar tanta água assim, brotar do chão ou cair de cima, claro, não tem como cair de baixo, ou cair lá do céu,
a uma quantidade que vai submergir toda a terra para ser um dilúvio global. Humanamente era ilógico. Humanamente era ilógico. Os críticos da Bíblia dizem que se dilúvio aconteceu, não foi universal, foi local. Talvez ali na região que morava Noé e a sua família. Algo pontual, como se fosse uma barragem estourando, sabe? Mas não universal. É difícil para o ser humano aceitar a ideia de que houve um dilúvio universal. Ainda bem que existe a arqueologia e a arqueologia bíblica que busca, através das consequências do dilúvio e dos sinais que foram deixados, sobretudo os fósseis, né, de animais marinhos, por exemplo, em pontos altos da terra, em picos e montanhas que não existe mar. E aí fica uma pergunta: como é que este peixe virou fóssil lá no pico dessa montanha? Ou ele era um baita de um surfista que pegou uma tsunami e morreu lá em cima, ou realmente existiu alguma coisa que fez com que as águas se elevassem, sobrepujasse aquele ponto elevado e ainda mais acontecesse uma tragédia, uma catástrofe, para que pudesse existir o processo de fossilização do animal, substituindo a matéria orgânica pela matéria mineral. Porque não é simplesmente ser soterrado, mas ser subterrado rapidamente, sem ficar oxigênio. Tem que ser uma tragédia, é uma catástrofe. Juntando esses pontos, o estudante sério da natureza, da arqueologia e até mesmo da geologia chega à conclusão de que, por mais difícil que seja aceitar, o dilúvio é bem provável. Agora, falar para um homem daquela época que ia haver um dilúvio era loucura. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor instruiu Noé acerca de acontecimentos que até então não tinham ocorrido. O Senhor também deixou nos escritos proféticos Daniel e Apocalipse instruções para o seu povo, que vai viver no tempo do fim, de situações que ainda não aconteceram. E que ao estudarmos, alguns são tentados e levados a pensar de que impossível. Como é que uma coisa dessa magnitude, complexidade vai acontecer? E aí a gente costuma ter amnésias, esquecer de como Deus agiu no passado. E aí quando a gente esquece de como Deus agiu no passado, a gente esquece do poder de Deus que operou no passado, em favor do seu povo, contra os ímpios, e também para a correção do seu povo, para disciplinar os ímpios. A gente também começa a esquecer do que Deus é capaz de fazer no futuro, para colocar juízo sobre os ímpios, aconselhar o seu povo, disciplinar o seu povo e por aí vai. Quem deixa de acreditar nas histórias da Bíblia não acreditará nas coisas que estão profetizadas sobre o povo no tempo do fim e, consequentemente, não estarão preparados para a volta de Jesus. Consequentemente, irão se perder. Muitos que se dizem cristãos defendem a ideia de que muitas histórias contadas na Bíblia não foram verídicas, foram mitos. Por exemplo, o relato da criação. Para muitos, inclusive agora os católicos, o relato da criação não passa de um mito. Adão e Eva não existiram. A semana literal não existe. Então, se não existe semana literal, não existe também aquele sábado que foi santificado, literal. Então não existe o sábado sagrado semanal. Então não tem para que guardar o sábado. Se não tem para que guardar o sábado, então os mandamentos também não. Se não tem mandamento, então também não tem pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, se não tem pecado, para que Salvador? Se não tem necessidade de Salvador, por que mesmo Deus se fazer homem e vir morrer entre nós? Ou seja, se você tira algo da Bíblia, consequentemente, sem perceber, você está anulando toda a Bíblia. Por quê? Porque ela se encaixa perfeitamente, ela depende de uma mensagem para fazer sentido a outra e abrir portas para outra. Alguns olham para a história de Jonas, um homem engolido por um peixe e passar 3 dias vivo na barriga do peixe e depois ser vomitado pelo peixe. Meu amigo, mito, alguns dizem.
Já pensou? Já aconteceu. Nem eu sei que já aconteceu aí. Eu sei que aconteceu com Jonas. Eu espero que quem viu isso e acreditou nisso também acredite que Jonas ficou lá, né? Hoje as pessoas estão escolhendo no que acreditar e no que não acreditar. Nós temos livre-arbítrio e nós podemos fazer isso. Mas a mensagem bíblica diz que existe um homem chamado Noé. Deus o instruiu acerca de coisas que não estavam acontecendo em seus dias. E Deus mandou construir uma arca para a salvação de sua família. E por Noé ter sido obediente a Deus, daí o título da mensagem hoje, o obediente Noé. Por ele ter sido obediente, ao invés de ficar questionando: Senhor, como é que isso pode acontecer? Senhor, que loucura é essa? Senhor, pense bem, veja melhor. Não tem lógica. Ao invés de ficar contra-argumentando, ele simplesmente obedeceu. E por ter obedecido, diz o texto aqui, ele foi herdeiro da justiça pela fé. Em outras palavras, ele foi salvo por sua obediência, que estava alicerçada à sua fé. Ele obedeceu porque ele acreditou. Ele não obedeceu por barganha, como alguns fazem. Eu obedeço esperando alguma coisa em troca. Quando não vem do jeito que eu quero, então eu passo a desobedecer. Por quê? Porque não valeu a pena. Eu abro mão então e vivo a vida do meu jeito. Alguns obedecem por medo. Medo de não ser salvo. Medo de queimar no fogo de Malaca. Medo de perder a vida ou perder alguma coisa. Também não adianta. Qual é a forma correta? Obedecer porque crer. Crer que Deus é o seu Senhor. Crer que quando Deus pede alguma coisa é para o teu bem. Crer que quando Deus dá uma ordem, acredite porque aquilo vai acontecer. Deus disse que ia chover. E por mais que a multidão esmagadora não acreditasse naquela possibilidade, choveu. Então quando Deus diz que vai, amigo, vai. Quando Deus diz que algo vai acontecer, passe o tempo que for, vai acontecer. Pegue sua Bíblia de novo e vá lá para o livro de Gênesis agora. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos passear em alguns versos aqui, onde nós vamos picotar a história, mas através da leitura desses versos nós vamos relembrar pontos da história, fragmentos da história que vão ser relevantes para a nossa conversa aqui, para o nosso estudo dessa noite. Você que está aí nos assistindo, pegue sua Bíblia, se você tiver a Bíblia aí ao seu alcance. Do contrário, se quiser abrir ali uma outra página na internet e buscar uma Bíblia online, também é muito bom. Ou preste atenção ao menos. Palavra do Senhor, capítulo 6 de Gênesis, verso 1 em diante, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Verso 3, então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Vou repetir essa frase aqui, que ela é importantíssima. O meu espírito não agirá para sempre em quem, igreja? O que está escrito aí? No homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos para as lições aqui agora. Primeiro, alguns observam esse texto aqui e pensam que esses filhos de Deus, que pegaram as filhas dos homens e se casaram e tiveram suas relações, alguns dizem por aí que esses filhos de Deus são anjos, que desceram, escolheram entre as filhas dos homens esposas e tiveram relações com essas mulheres. Cuidado com o que você pode estar lendo por aí, viu? Tem gente que vai lá nas redes sociais, consomem de tudo que aparece e depois, por não estudar a Bíblia, começa a crer de forma equivocada. Quando a gente estudou a história de Enoque, a gente viu que Enoque é apresentado na Bíblia como o sétimo depois de Adão. E eu também fiz menção que depois de Adão existiu duas descendências, que uma
significava a descendência daqueles que foram obedientes a Deus e são obedientes a Deus. E do outro lado, aqueles que são ímpios. A descendência de Caim são os ímpios. A descendência de Sete, os obedientes, que também são chamados de os ímpios, filho dos homens. E os obedientes, filhos de Deus. O que foi que aconteceu aqui agora no contexto antes do dilúvio? Os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, os obedientes ao Senhor, começaram a quebrar uma regra básica. Se envolveram com pessoas que têm outras crenças. Isso nós chamamos, com base bíblica, de julgo desigual. E está provado que o julgo desigual tem 99,99999% para dar errado. Mas pastor, ainda restou 0,0001% para dar certo. Claro. Por que pode dar certo? Primeiro, o princípio do julgo desigual não questiona a moral de ninguém. Deus não está dizendo não se junte a julgo desigual, porque qualquer um que não acredita nas mesmas coisas que você é terrível, é imoral ou não presta. Não é isso. O princípio não está colocando em xeque a moral de ninguém por causa de sua crença ou religião. O princípio, ele serve para proteger aqueles que fazem a vontade de Deus, de não passearem pelo terreno encantado do inimigo e sofrerem influências negativas e corruptoras. Foi o que aconteceu com os filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus, ao invés de ficarem focados nas filhas de Deus aqui, foram atrás das filhas dos homens, da descendência dos ímpios, onde essas mulheres não adoravam o Deus verdadeiro, muito pelo contrário, faziam deuses para si, inventavam figuras, estatuetas de sua própria imagem, ou imaginação, diz Ellen White, criavam figuras, adoravam a natureza ao invés do Criador da natureza, adoravam as coisas ao invés do Criador das coisas. Foi o que aconteceu? Sabe aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Amigo, você pode ser uma pessoa de muito conhecimento bíblico. Se você começar a se envolver com aquilo que Deus disse, não se envolva. Você está se colocando por livre e espontânea vontade num terreno do inimigo, em relação a esta sua atitude, que se utiliza do seu livre-arbítrio, para se colocar diante da tentação. Deus não dá proteção e fuga, porque você já decidiu. Outra coisa é você, por circunstâncias da vida ou da missão, você ser colocado em terreno encantado. Deus, encantado do inimigo, Deus vai te proteger. Mas quando você se coloca diante de uma tentação por livre e espontânea vontade, por que Deus não vai me proteger, pastor? Porque Ele respeita a sua decisão. Mas qual foi a minha decisão? A sua decisão foi tomada no momento que você escolheu se colocar diante da tentação. Ali você já tomou sua decisão. Então, o que é que Deus vai fazer? Vai respeitar a sua escolha. Eles se envolveram com essas filhas dos homens, e ao invés de influenciar, o que é que eles fizeram? Foram influenciados. A corrupção e o pecado começou agora a invadir os descendentes de Deus, da obediência de Sete. A humanidade chegou a um ponto de corrupção, de pecado, de transgressão tão grande que Deus teve que agir. A Bíblia relata algumas circunstâncias, são poucas, mas a Bíblia relata algumas circunstâncias que a divindade vai agir para colocar um ponto final à transgressão e não perder a humanidade como um todo. Olha que coisa interessante. Ou para não perder o povo dele em um momento da história. Aí Deus vai lá e lança uma disciplina. A Bíblia relatou que a misericórdia de Deus não estará à disposição do homem para sempre. Aí é interessante saber disso aqui. Por que algumas disciplinas vêm? Por que alguns juízos chegam?
Porque embora, e alguns confundem muito o que eu vou falar agora, preste atenção, embora a Bíblia nos ensine que uma das características de Deus é Ele ser misericordioso, e por Ele ser eterno, então essa característica o acompanhará eternamente, então por isso que a gente diz, Deus é eternamente misericordioso. Está correto. Sim, Deus é eternamente misericordioso. O que a gente não pode confundir é um atributo de Deus, e esse atributo está à disposição do homem. São coisas diferentes. Deus continuará sendo eternamente misericordioso, porém, a misericórdia de Deus não estará disponível para o homem para sempre. Não. A gente costuma dizer, e não está errado em dizer isso, porque existe a perspectiva humana e a perspectiva divina. A gente costuma dizer assim, ó, Deus nunca vai desistir do ser humano. E eu digo isso, não está errado, dentro da perspectiva humana. Mas sim, não se escandalize, mas vai ter um momento que Deus vai desistir, sim. Mas a desistência de Deus não é porque Ele deixou de amar você, que fique bem claro isso. A desistência de Deus não é porque Ele agora perdeu o poder de te salvar, não é isso. A desistência de Deus não é porque Ele se arrependeu de salvar você, também não. A desistência de Deus é um limite que Ele respeita, que você colocou. Chega um ponto que está claro que você não quer receber as orientações divinas, não quer obedecer ao Senhor, portanto não quer ser salvo pelo Senhor. O Senhor vai insistir um tempo. Ele está tentando. E às vezes esse tempo, na perspectiva humana, é muito grande. E Ele é paciente. E Ele vem. E Ele vai batendo na porta do coração. E sabe o que eu digo? Deus estende a vida de alguns para que esses alguns ganhem mais tempo. Alguns estão vivos. Alguns dos ímpios ainda estão vivos, mesmo estando bem velhinho, mas ainda estão vivos. Porque a misericórdia de Deus ainda está disponível. É o que eu chamo de garantia estendida do pecador. Já era para ele estar morto, mas Deus disse, segura, porque se ele morrer agora, morre perdido. Segura, dá mais chance, estende mais um pouquinho. Boa parte aceita o Senhor, abandona os seus pecados, aproveita o tempo de misericórdia. Outras não. A Bíblia deixou claro antes do dilúvio, mais de 100 anos antes do dilúvio, o tempo da misericórdia de Deus com aquele povo. 120 anos. Deus deixou claro. 120 anos. Quando terminasse os 120 anos, terminaria também a possibilidade de salvação. Amigo, isso não te lembra nada que está escrito para o tempo do fim? Uma coisa chamada fechamento da porta da graça. Diferente da história de Noé, que diz 120 anos. E foi durante 120 anos que Noé pregou sobre o dilúvio. E depois o dilúvio veio e matou todo mundo que estava fora da arca. A Bíblia também ensina que haverá um momento que a porta da graça irá se fechar. E o que seria a porta da graça? É bom explicar isso, porque quando eu era garotinho na igreja, e o povo pregava sobre a porta da graça, porta da graça, porta da graça, e não explicava o que era a porta da graça. O que é que eu imaginava? Uma porta no céu que ia fechar, e que eu tinha que correr para entrar enquanto ela não fecha. Nem que seja para colocar o pezinho dentro e dizer, tem que abrir porque meu pé está dentro. Não existe uma porta de verdade no céu que ela está fechando assim. Não, gente. Sabe quem é a porta? Jesus. A porta está aberta significa que o Espírito Santo está trabalhando aqui na terra, convencendo corações, levando até o conhecimento da verdade, ao arrependimento, enquanto Cristo está no santuário celestial, no último compartimento, no Santo dos Santos, intercedendo pelo seu povo. Ele intercede lá e o Espírito Santo aplica as bênçãos da salvação na vida do pecador. Enquanto isso estiver acontecendo, Cristo lá, o Espírito Santo aqui, porta da graça aberta. No dia que Jesus mandar um WhatsApp para o Espírito Santo, hashtag acabou, o Espírito Santo vai responder o WhatsApp, hashtag aqui também. Quando Cristo sair do santuário,
terminar o seu ministério de intercessão, o Espírito também para de agir em favor da Cristo. Não é que, como alguns pensam por aí, o Espírito Santo vai se retirar da terra. Não, meu filho, pelo amor de Deus, se ele se retirar da terra, até os que estão do lado do Senhor se quebra. Ele continua na terra, agindo no coração daqueles que já tomaram a decisão por Cristo. A Bíblia não diz, aquele que está santo continue a se santificar. Isso é obra humana? Não, é divino em nós. O Espírito Santo continuará em nós, amém? Mas e nos ímpios? Terra seca, amigo. Nenhuma gota do Espírito Santo na vida desses indivíduos. Eles vão procurar ler a Bíblia, mas não vai adiantar de nada. Por quê? Porque o poder não está na letra ou no material do livro. O poder está no Espírito que foi retirado deles. Porta da graça fechou. Pastor, pelo amor de Deus, quando é que essa porta fecha? Porque alguns já chegaram para mim, pastor, já está fechada a porta? Eu disse, ô animal, se tivesse fechado, eu estaria pregando aqui, filho. Fazendo apelo, eu sou doido, é? As pessoas estariam se convertendo aí, milagres acontecendo. Não, filho, não fechou não. Do tipo assim, nossa, eu ainda tenho tempo para resolver aquele problema. Pastor, quando vai fechar? Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando as pragas do Apocalipse começarem a cair, ela já fechou. A porta já fechou. Por quê? Porque a praga é colocada depois, as 7 pragas, depois do fechamento da porta da graça. Estude o Apocalipse. Você vai ver os sinais que devem acontecer antes do fechamento e os sinais que acontecem depois do fechamento. E aí você vai saber o momento que está. Porém, pelo amor de Deus, aqui tem outro engano. Tem gente que foca tanto nos sinais, nos eventos, e esquece uma coisa tão simples chamada vida humana, que ora está, basta bater um vento e a gente não existe mais. Então, pelo amor de Deus, mais do que se preocupar com os eventos em si, se preocupe como está a sua vida hoje, aqui e agora. Por quê? Porque pode ser o seu último momento. Então, quando a gente morre, para nós, o nosso destino eterno já vai estar traçado. Então você tem que estar bem hoje com Deus, amém? Hoje você tem que abandonar os seus pecados. Hoje você tem que se decidir ser batizado se ainda não foi. Hoje você tem que decidir ter uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje você precisa decidir permitir o Espírito Santo trabalhar em você. Eles tiveram 120 anos para abandonar os pecados e aceitar a pregação de que um dilúvio iria acontecer. Verso 11 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Para aqui. A Bíblia coloca aqui, embora respeitando daqui a pouco dentro do contexto a exceção, mas ela vai dar uma geral na terra e vai dizer assim, ó, todos os habitantes da terra fizeram o quê? Corromperam o seu caminho. Pastor, deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo que existia ali naquele período estava fora dos caminhos do Senhor. A gente precisa estudar isso à luz do contexto. Envolve outros capítulos. Não. Como assim, pastor? Calma. Quando a arca começou a ser construída, não foi só Noé e a família dele que construiu a arca. Muitos acreditaram na mensagem. Outros morreram acreditando na mensagem. Já falei para vocês, Matusalém. Os filhos de Matusalém alcançaram a pregação de Noé, ajudaram na construção. Agora, quando a chuva veio, só tinha Noé, os filhos dele, a esposa dele e as esposas do filho. Total, 8 pessoas. Deus separa a exceção daqueles que foram vindo fiéis, morreram fiéis. Alguns começaram fiéis, depois apostataram. Aí chega no limite, 8, apenas 8. E diz assim, ó, todo esse resto aqui estão perdidos. Existe misericórdia se você olhar com cuidado para essa história. Perceba. Deus esperou
até onde dava para esperar. Ele não agiu enquanto tinha meio a meio, metade obediente, metade ímpio. Ele não agiu quando só tinha 20% de obediente e 80% de... Não. Deus agiu com o dilúvio quando só restava uma família fiel. Sabe o que é isso? Misericórdia. Deus esperou até o limite. Por quê? Porque se passasse daquilo ali, até a família de Noé poderia se corromper. Ou morrer e não ter uma descendência dos fiéis. Vamos eliminar, então vai eliminar tudo agora. E a raça humana? Veja a misericórdia de Deus. Deus não vai parar de tentar até utilizar todos os recursos possíveis dentro do seu contexto de vida. Deus deixou terminar todos os recursos possíveis até que restou uma família. Aí Deus disse: agora eu tenho que agir. Se eu não agir agora, não vai dar mais para fazer nada. Eu tenho que agir agora, para pelo menos aproveitar este remanescente que existe. No tempo do fim existe o remanescente. E o remanescente, a semelhança da família de Noé, nunca vai ser a multidão. Deus está segurando, Deus está dando prazo para que o evangelho seja pregado a todas as nações, línguas, povos, de acordo com Mateus 28, que é a ordem, é a grande comissão. Deus está esperando, Deus está dando prazo, só que vai chegar um momento que vai restar pouquinhos. Deus vai ter que agir aqui. A misericórdia de Deus vai se findar pelo fechamento da porta da graça. E Deus vai continuar trabalhando na vida daqueles pouquinhos que ainda estão vivos e que vão ver Jesus voltando nas nuvens do céu. São os famosos 144 mil. Lembrando que não é um número literal, mas é o símbolo daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Uau! Noé e a família deles viram o dilúvio vir. Eles estavam vivos, esperando o dilúvio, e ele veio. Outros morreram, mas esperando o dilúvio. Outros até acreditaram, começaram, pregaram, construíram, ficaram lá 10, 15, 20, 30 anos, mas desistiram. A história está se repetindo. Muitos entram no evangelho, animados, pregando, cantando, louvando, proclamando: Jesus vai voltar, eu creio, mas o tempo vai passando. 10 anos Jesus não volta, 20, Jesus não volta, 30, Jesus não volta. Alguns aqui estão esperando Jesus voltar há 50 anos e não volta. Alguns aqui são a terceira geração de adventistas da família, Jesus ainda não voltou. Muita gente desiste aqui. Outros viveram 60, 70, 80 anos na fé, crendo que Jesus ia voltar. E eles morreram, foram para o túmulo, crendo. Não viram, mas morreram crendo. Bem-aventurados, diz a Bíblia, todo aquele que desde agora até o fim dormem no Senhor, as suas obras vão com ele. E outros aceitaram, creram, proclamam, trabalham na missão, esperam Jesus voltar, continuarão esperando, não vão desistir, vão sofrer, vão perder trocentas coisas, mas vão permanecer e não passarão pela morte. Verão Jesus voltar. Até lá, vai acontecer o que aconteceu com a história de Noé. Verso 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra.
Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. A partir do verso 15, vai dando ali informações de como deve ser a arca e por aí vai. Verso 17, interessante aqui. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 6 do capítulo 7. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Verso 11 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmeos que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Tenta imaginar a cena: Noé construindo a arca e as pessoas que acreditavam ajudando ali Noé. Sempre existiu e sempre haverá aqueles que vão se aproximar para criticar, são os incrédulos. Imagina as críticas pesadas que Noé não ouvia. Todas as possíveis motivadas pelo inimigo de Deus, sussurrando no ouvido dos ímpios para que falassem e tentassem abalar a fé de quem estava na obra, trabalhando, confiando de que o dilúvio vinha. Quando você dá ouvidos a críticas, quando você dá ouvidos àquilo que Satanás, através dos seus servos, anda falando por aí sobre o cristianismo, você está perdendo sua vida, deixa de besteira, não é bem assim, não tem para que tudo isso, Deus não é assim, não é bem assim. Quando você dá ouvidos a isso, você abandona a fé. Mas Noé era interessante. Noé pregava sobre o dilúvio, e ele pregava de duas formas. Ele pregava com palavras e ele pregava com ações, porque cada martelada que ele proferia sobre a arca era um testemunho. Porque só trabalha na missão de Deus quem crer na missão de Deus. Embora eu tenha que fazer uma ressalva aqui, eu acredito que muitos começaram a ajudar na arca porque os pais mandaram, porque nem sabiam certo o que estavam fazendo, e aí logo abandonaram a fé. Como alguns ainda permanecem na igreja porque ainda é conveniente, ou que os pais obrigam, ou por um ou outro interesse ainda dentro da igreja, mas não estão de fato com o coração na missão de Deus e na ordem de Deus. Esses, inevitavelmente, é uma questão de tempo, se não se converterem, vão apostatar. Vão apostatar, é certeza que vão apostatar. Já ouviram falar na sacudidura? Vão apostatar. E muitos apostataram. E eu fico imaginando alguns chegando ali e perguntando: Noé, quer dizer que vai chover, né? E Noé talvez respondesse assim: não foi eu que falei, foi Deus. Deus que falou. Muitos chegam para a gente: vocês adventistas aí que dizem que o sábado é do Senhor, né? Aprenda a responder certo. Não somos nós que dizemos isso, Deus que disse isso. Nós respeitamos, mas Deus diz isso. Vocês vivem dizendo aí que Jesus vai voltar, né? Não. Deus disse que ele vai voltar, nós acreditamos nisso. Se Deus disse que vai chover, imagina Noé encarando um dos líderes ali da muvuca e dizendo assim: se Deus disse que vai chover, amigo, eu não sei como, mas vai chover.
Noé, prova aí, porque eu não estou vendo nada no céu. Mas quem foi que disse que a gente vai ter prova de tudo, querido? Não. Nós temos que simplesmente confiar, pela fé, de que o que Deus disse vai se cumprir, ponto final. Talvez um engraçadinho tenha olhado assim para a embarcação, já meio caminho andado na construção, e procurado ali uma hélice. Noé, eu não vi uma hélice nessa embarcação aqui, Noé. Como é que ela vai sair do canto? Noé, não tem nem vela, não tem nem remo. Noé, como é que sai do canto? Acho que Noé chega assim e diz assim: amigo, peraí. O engenheiro naval daqui, não sou eu não. Eu só sou o construtor. Eu estou seguindo só a maquete que o engenheiro naval deu. Deus mandou fazer isso, eu faço. Deus mandou colocar uma porta só aqui na lateral, eu estou colocando. Deus mandou colocar uma janelinha lá em cima, eu coloco. No plano de construção não tem hélice, não tem remo, não tem vela. Sabe por quê? Porque quem vai fazer essa embarcação funcionar é Deus. Deus. Não sei como, mas se Deus prometeu, Deus vai dar um jeito. Talvez você não veja como Deus vai resolver os problemas na sua vida. Talvez você, com medo de tomar uma decisão por Cristo, porque vai começar a pensar, e meu emprego, e minha família, e isso, e aquilo outro. E aí você chega um momento que pensa que não tem mais saída. Lembra dessa história? A arca não tinha motor, não tinha remo, não tinha vela. A arca tinha mais cara de casa do que de embarcação. Mas não tinha nem chuva para levantar a arca. Mas Noé creu. A chuva veio. A arca navegou. Sobreviveu ao dilúvio. E quem creu e entrou nela, se salvou. Você tem duas escolhas. Fica olhando para as impossibilidades e foca nela, ou olha para o milagre e crê nele. A escolha sempre vai ser sua. Noé permaneceu firme pregando durante 120 anos. Pertinho do grande acontecimento, Deus dá pelo menos 2 sinais inquestionáveis de que ele estava agindo em favor do povo e demonstrando que estava ali com Noé. Últimos apelos. Os habitantes da terra, antes do dilúvio, eles viram os animais vindo das florestas, dos campos, de tudo que era lugar, de forma organizada, 2 a 2, um atrás do outro, entrando na arca. Amigo, nem a probabilidade mais certa do mundo consegue prever uma situação dessa. Como é que um casal de leão, um leão e uma leoa, logo atrás de 2 cervos, não ataca os cervos, simplesmente respeita a ordem do Senhor de vai e entra. A mula é um animal híbrido, então não existia na época do dilúvio. Mas se existisse, até uma mula iria obedecer a Deus. Tem ser humano hoje pior do que mula, que não obedece a Deus. Os animais entraram. E os carinha lá. Vamos procurar os filósofos da época, os doutores da época para explicar isso aqui. E eles tentaram, mas não tinha como explicar, a não ser dar o braço a torcer e dizer, o velho Noé está certo. Mas eles não queriam dar o braço a torcer, mas era a única resposta. Mas eles não queriam. Porque quando a gente não quer, amigo, o anjo do Senhor pode aparecer na nossa frente e a gente não vai querer acreditar e dar o braço a torcer, abandonar os nossos pecados e aceitar Cristo. Não vai. Lembra de Faraó? 10 sinais. E o homem não quis. Os animais entraram. Noé não podia fechar a porta. Deus manda um anjo magnífico em poder e em terror de magnitude. Ele desce, fecha a porta. Imagina a cena, irmão. O povo está vendo isso. O povo está vendo um anjo descendo do céu e por ordem ali levantando a porta e puf, fechando. E depois voltando ao céu. Irmão,
Eu só queria que vocês vissem só uma asa batendo aqui no culto hoje, para vocês saírem daqui glorificando a Deus. Eles viram o anjo completo, gente, com as 2 asas, ou mais do que 2, não sei a categoria do anjo. Eles viram. Vamos correr de novo para os sábios da época. O que foi isso? Como é que se explica isso? Não se explica, mano. Aí eu uso uma frase do pastor Alejandro Bulhon: milagre não se explica, milagre se aceita. Tu vai explicar um anjo descendo do céu e fechando a porta? Não explica. Tu vai explicar os animais vindo tudinho bonitinho, entrando aqui, sem comer Noé, sem estraçalhar a esposa de Noé, os filhos dele e o restante do povo? Não se explica. Se aceita. Agora a pergunta é: não vai entrar não? Eles preferiram não entrar. Coração balançou. Puxa, será que Noé está certo? Mas olha o problema. Eles decidiram dar um passo atrás e observar. Não, vamos ver no que vai dar. Depois que Noé entrou na arca e a porta fechou, quem lembra quantos dias ele ficou ali dentro? 7 dias. Eita, aí foi tormenta, viu? Aí os miseráveis dos incrédulos ficou perturbando. Noé, agora está com zoológico particular. Vai fazer o que aí agora, Noé? Deixa de besteira, Noé, sai daí. Não caiu nada aqui. E tome a tirar onda, tome brincar, tome a desacreditar o Noé. Passou um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, o sol se pôs pela última vez antes do dilúvio. O 8º dia amanheceu. Ah, meu amigo, eu queria ter aquele carrinho do De Volta para o Futuro, porque eu só queria ver assim de longe ou dentro da arca. Eu imagino os moleques brincando aqui na rua. Aí do nada uma gotinha vem, plic. Aí depois outra, plic. Outra, plic, 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 plic. Começa a chover. Eles começam a correr para dentro de casa. Mãe, pai, olha o que está acontecendo. Eles nunca viram isso na vida. Os mais velhos saem, olham para o céu, nuvens escuras e densas como nunca viram. A gente está acostumado com nuvem, mas de vez em quando dá umas nuvens doidas aí no céu, que parece uma tsunami de nuvem vindo. É ou não é? E a gente fica, nossa, aí os desorientados, é o fim do mundo, ó. É o decreto se aproximando, pelo amor de Deus. Hoje o povo não pode ver sentir um vento diferente, que não, é o cão. Calma, gente, calma com isso aí. Os mais velhos saíram, olharam para o céu, viram. Na hora eu imagino que viu a lembrança. Noé. Ele estava certo. Ei, mano, imagina a multidão correndo em direção para a arca, batendo na arca. Abre a porta, Noé. Dê uma lidinha na história da redenção, no Patriarcas e Profetas, sobretudo a história da redenção. Como Ellen White descreve o acontecimento chamado dilúvio. Amigos, foi aterrorizante, catastrófico. A força da água vindo da terra, que empurravam rochas enormes para o alto, a alturas enormes, e quando elas voltavam e se chocavam com a terra, abriam crateras enormes. A força da água que vinha violentamente destruindo os prédios construídos, edifícios construídos na época, as casas, os feitos humanos, jogando o animal contra rochas, pessoas contra animais, uma loucura. Se um rompimento de uma barragem causa um estrago que a gente já sabe, tenta imaginar o dilúvio. Ellen White diz: Satanás foi obrigado a permanecer em meio aos elementos em fúria do dilúvio. E Satanás, por ter sido obrigado a ficar no meio dos elementos em fúria, escreveu Ellen White, ele temeu pela sua própria existência. Um anjo teve medo de morrer no dilúvio. Imagina os seres humanos, e imagina o terror dos animais. Alguns homens pegaram seus filhos, sua família, se amarravam a animais poderosos, porque pensavam, eles vão correr para os pontos mais altos e vão se salvar, e a gente presos a ele, vamos nos salvar também. Só se esqueceram que o dilúvio seria global e passaria todos os mais altos pontos da terra.
O homem vai tentar se salvar de todo jeito, mas não vai conseguir. Só existe um jeito de você ser salvo, meu irmão. Sabe como é que é? A fé em Jesus Cristo. Inevitavelmente a chuva veio. E todos, diz a Bíblia, todos que não estavam dentro da arca, morreram. Haverá uma nova arca para nós. Sabia disso, não? Como assim, pastor? Não vai ter dilúvio? É verdade, não vai ter dilúvio. Não vai ter dilúvio de água. E a aliança colocada no céu foi o arco, ou seja, o arco-íris. Quando aparecer, amigo, lembre, foi Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo, dizendo, quando começar a nuvem vir, tempo de chuva, aparecer um arco-íris, lembra, Deus prometeu que não vai mais destruir o mundo com água. E tem adventista que nem sabia que o arco-íris era um sinal colocado por Deus no céu. Por quê? Porque hoje a cultura de arco-íris é as cores da bandeira LGBT. Veja como Satanás distorce as coisas, né? Enfim, amado, no tempo do fim, Deus vai preparar o seu povo para entrar na nova arca. Que arca é essa, pastor? Para entrar na nova Jerusalém. Por quê? Porque quando a nova Jerusalém, depois do milênio, baixar sobre o Monte das Oliveiras, e o monte receber ali a cidade santa, quando a segunda ressurreição acontecer, que é dos ímpios, e Satanás sair a enganar Gog e Magog, e fazer com que eles avancem e marchem, sitiando a cidade de Jerusalém, a fim de guerrear contra os salvos que estão ali dentro, vai haver um momento que Deus vai mandar fogo e enxofre. E esse dilúvio de fogo queimará a todos que não estiverem dentro da nova Jerusalém. Assim como Noé, Deus disse para Noé que ia chover, e choveu, Deus está dizendo para mim e para você hoje, eu vou voltar. Amigo, Ele vai voltar. Como? A Bíblia vai dizer, com os anjos no céu, aquela coisa toda, poder e glória. Pá. Mas explica, não tem como. Todo olho verá como a terra é redonda, achatada nos polos, como é que vai ser? Alguns dizem, não, vai virar Pangeia de novo e tá. Para de ficar tentando explicar uma coisa que se chama milagre. A gente não tem que se preocupar como é que Deus vai fazer para todo mundo ver, não, gente. A nossa preocupação é, enquanto Ele não vem, como é que está a nossa vida hoje? Você está com Deus? Você está envolvido na construção da arca, ou seja, você está envolvido na missão? Porque Noé dava provas de que ele acreditava no dilúvio ao construir a arca. Nós damos provas de que Jesus vai voltar quando pregamos o Evangelho. Porque é uma das condições para Ele voltar, é pregar o Evangelho. Então quando eu me envolvo na pregação do Evangelho, eu estou dizendo sem palavras que creio na volta de Jesus. Está você envolvido com a pregação do Evangelho? Está você envolvido com a igreja, com a missão de Deus na terra? Então você está dizendo que você acredita na volta de Jesus. Alguns já morreram, outros ainda vão morrer crendo. Não tem problema, Jesus ressuscita, amém? E outros, ocorrendo em nossa geração, outros vão ver Deus em vida, não passarão pela morte. Passando ou não pela morte, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é passar, ressuscitando ou sendo transformado por ocasião da volta de Cristo. Não tem problema, eu quero é passar. Por onde? Pelas portas da Nova Jerusalém. Você também quer isso, não? Fique em pé, nós vamos orar por isso. Nós vamos pedir a Deus essa bênção. Se tem alguém hoje aqui na igreja que ainda não tomou sua decisão por Cristo, ainda falta entregar sua vida a Jesus, que essa mensagem tenha falado ao seu coração hoje. Você não sabe quando é que vai ser o seu último dia, o último momento para a sua vida. Então o melhor momento para se tomar uma decisão é hoje. O melhor lugar para se tomar uma decisão é aqui. E o melhor horário para se tomar uma decisão é agora. Então abandone os seus pecados, entregue sua vida a Jesus, se fortaleça na fé, se envolva na construção da arca e espere, porque certamente virá e não tardará. Se tardar, espera.
Ele vai voltar. Obrigado, Senhor, pela mensagem da volta de Jesus. Sabemos que é real essa mensagem. Muitos vão se levantar contra os pregadores da volta de Jesus, acusar de loucos, varridos, por estar falando algo que é impossível. Nós sabemos em quem nós temos crido: o Deus do impossível, o Deus que quando promete algo Ele vai cumprir, custe o que custar, demore o tempo que for. Ele prometeu que ia chover, e depois de 120 anos choveu. Ele nos prometeu que vai voltar, milênios já se passaram, e nós continuamos esperando, porque nós sabemos que Jesus vai cumprir sua promessa, e Ele vai voltar para nos buscar. Até lá, Senhor, que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, amigos. Abraço seu amigo que está do lado e diga: te orienta, pecador, te orienta. Deus abençoe.